Recentemente foram postados alguns vídeos amadores na internet sobre vários animais que foram encontrados com perfurações no pescoço e tórax aqui no Brasil, além de reportagens no interior do México sobre os mesmos casos, sendo exatamente os mesmos acontecimentos da década de 90, onde nasceu a maior lenda de todos os tempos, o chupa-cabra. Mas não pense que se trata daquele suposto cão híbrido de olhos azuis. Não, não. Dessa vez é algo completamente diferente e que faz total referência a alguns antigos esboços de testemunhas que confirmam outro tipo de criatura. E aí, já tá sentindo aquele calafrio? Então vamos juntos analisar esses conteúdos que está reacendendo uma das piores histórias de terror da América Latina. Se você adora curiosidades, história ou universo cinematográfico, se inscreva. Eu sou Thiago Rodrigues e nós veremos agora uma das mais assustadoras criaturas que virou lenda e ressurge mais uma vez. Muitas pessoas estão se perguntando o que está acontecendo com o clima do nosso mundo. Várias erupções ao mesmo tempo, tempestades e um clima completamente descontrolado, além de muitas queimadas. E agora, o ressurgimento de uma criatura que assombrou todo o continente americano reaparece. Bom, isso é o que aponta alguns vídeos. Quem aí não se lembra das centenas de histórias e reportagens que encheram a mídia com o fato de uma criatura que exterminava centenas de animais? Durante um período dos anos 90 até uma parte de 2000 a 2010, toda a mídia televisiva não passava um dia sequer sem falar dessa criatura. O chupa-cabra. O chupa-cabras. Chupa-cabra na região. Vários documentários de diferentes emissoras e muitas outras fontes de informação. Os casos de massacres de animais já estavam tão amplos que chamou a atenção até mesmo dos governos locais, para descobrir quem ou o que estava fazendo tudo aquilo com rebanhos de ovelhas, cabras, gado, centenas de galinhas e outras criações. Até mesmo cães eram abatidas pela tal criatura. O terror se espalha por toda parte. Por onde essa criatura passava, ele deixava sua marca registrada: a morte. Até mesmo casos de ataque a seres humanos foram registrados. E a criatura atacou somente na região do pescoço. E o marido, bom, eles começaram a se mexer e a lutar contra uma coisa que eles não sabiam o que era. Estava escuro, ele conseguiu tirar essa criatura, essa coisa de cima dela. Era pesada e desapareceu de repente. Eles foram ao hospital mais próximo, que fica em Luquillo, e registraram uma queixa no departamento de polícia e no hospital. Mas acontece que eu não consegui o relatório, pois eu tentei obter mais informações e mais detalhes, mas tudo era muito secreto e os relatórios simplesmente sumiram. Os casos envolvendo essa criatura não tinham limites, algo que tirou a paz e a tranquilidade de todos que moravam em interiores, fazendas e sítios. Tudo isso resultou em uma busca para capturar, estudar e exterminar uma praga chamada chupa-cabra. Então, com o passar dos anos e sem uma resposta concreta, a teoria mais plausível era que o ser era uma espécie de cão híbrido com um tipo de sarna recém-descoberto e que ele era o causador da matança. Várias capturas desse animal foram feitas, dezenas de fotos e vídeos foram publicados na internet e na televisão, justificando assim parte da aterrorizante história. Mas para muitos, essa teoria que o suposto cão híbrido com sarnas era o causador de tudo aquilo não fazia sentido, pois esse animal era um quadrúpede que caminhava e com um focinho, sendo assim, não tendo a capacidade de sugar o sangue das suas vítimas, mas sim de dilacerar a carne como qualquer outro animal faria. Algo que era completamente o oposto dos relatos dos fazendeiros e moradores do interior, e claro, das marcas deixadas nos animais. Quando as pessoas que tiveram suas criações como vítimas da criatura viram essas explicações, eles afirmaram que não é este animal. Se ele estava satisfeito com a explicação dos cientistas. Convencido, eu não posso ficar. A hipótese que não convenceu o seu Benedito também não esclareceu totalmente as muitas dúvidas que ainda permanecem.
sendo que essas mesmas pessoas haviam tido contato visual com a verdadeira criatura, ressaltando ainda mais como um tipo de cão poderia matar essa quantidade de animais, incluindo outros cães que no caso seria sua própria espécie, e ainda se alimentar apenas de sangue. Que esse cão era um tipo de híbrido, os cientistas não tinham dúvida, mas que ele foi o causador de toda a matança, isso eles não ousaram confirmar. Sendo assim, a verdadeira fisiologia e origem da criatura até hoje ainda não é confirmada. As testemunhas o descrevia como um ser bípede, ou seja, que se locomovia apenas com as duas patas traseiras, com um tipo de grossos pelos saindo das costas e cabeça, grandes olhos vermelhos e face achatada, pele parcialmente escamosa, com 1,5 metro de altura e com 3 grandes garras e um horrível cheiro de podre, e que não se intimidava com a presença humana, entrando e saindo dos locais de ataque, saltando por cima de cercas e muros, e saciando rapidamente sua sede, deixando dezenas de corpos para trás. Não foi visão, foi real, umas 10 para meia-noite mais ou menos. A senhora conseguia ver? A senhora conseguiria descrever? Eu vi ele de pé mesmo, as patas erguidas, porque ele tem umas patas, um bração assim, tipo de um pelo, aquelas unhas enormes dele, muito grande, e um rosto meio chapado, assim, que você via só, sabe que esse tipo de caveira? Aqueles olhos fundos, assim, vermelho. Olho vermelho. Entendeu? Uma boca enorme, com os dentes Com muito dentes grandes. presas, assim. E peludo. Peludo. Um pelo, assim, da cor da terra, fedido, horrível, mal cheiroso. E lembra que tipo de animal? Que outro animal poderia ser Eu parecido? nunca vi um animal Gorila? Não. Não parece com animal nenhum. Eu não vi nenhuma explicação oficial que seja digna de mencionar para tentar explicar o fenômeno do chupa-cabras. Alguns cientistas brasileiros até tentaram provar toda essa forma que a história se desenvolvia. Documentos e registros de fotos e vídeos da verdadeira forma dessa criatura são raros. Eles foram completamente abafados. Claro que já era algo de se esperar. Uma criatura tão estranha como essa é melhor nem imaginar ou então trazer uma outra versão. Mas os casos que envolvem o suposto chupa-cabra nunca pararam de acontecer. Eles apenas não são massivamente divulgados como era antigamente. Esses acontecimentos só não tiveram mais tanta repercussão porque eles criaram e deram um rótulo à criatura para saciar a preocupação e a curiosidade de todos. Bom, muitos canais de curiosidade têm um pouco de receio em expor esse tipo de conteúdo, reafirmando e apenas concordando com as teorias mais cabíveis que é algo do imaginário humano ou que realmente é só um cão sarnento ou algo do tipo. Então diga isso para a população de Porto Rico, onde tudo teve origem depois da explosão de uma caverna na ilha e uma tempestade que destruiu um laboratório de pesquisas do governo. Muitos afirmam que a verdadeira criatura capturada nunca veio a público por algum interesse em particular. Se alguém conseguisse pegar uma criatura dessas e a levasse ao seu gabinete e dissesse: era isso que estava mutilando nossos animais, e o governo federal ou os militares dissessem ao senhor: vamos levar isto embora e encobrir tudo. Nem a imprensa, nem ninguém pode saber de nada. Não fale nada. Para isso nós temos um superintendente. E compete a ele decidir se a coisa deve ser encoberta ou não. E se a lei mandar encobrir, nós devemos acatar. E que o cão híbrido com sarnas foi uma forma que eles encontraram para expor a público e justificar de uma forma simples algo que estava fora de controle e causando pânico na população. Mas como tudo que não é verdadeiramente solucionado tem uma continuação, e é isso que vem acontecendo novamente. Reportagens de TV local no interior do México. Mira, este chupacabra que es una especie de ¿qué es? Es chiquito nomás, no es tan grande. Eso fue la otra vez. Sí. Pero lo de hoy día, ¿cómo ha sido? 4 de la mañana. Y no estábamos preparados para que nos iban a atacar así de esa manera. Y cuando ustedes bajaron sus borregos, ¿qué pasó? Ustedes bajaron. Hemos bajado con mi hijo y saltado y ya estaban todos así. Filmagens amadoras em zonas rurais do Brasil. Aparentemente é tudo no ouvido. O cheiro daqui insuportável. Ó.
publicações em alguns sites de notícia, até mesmo gravações com visão noturna em fazendas. Mas você deve estar se perguntando por que nunca encontraram uma carcaça ou algo do tipo sobre essa criatura. Bom, não é bem assim. Existem algumas encontradas há algum tempo que faz total semelhança com essa terrível forma. Para muitos é mais fácil concordar com uma história mais simples e pronta do que se expor ao ridículo, não é mesmo? Mas a verdade é que o mistério que rodeia essa criatura, que não tem nada de lenda, mas sim é algo que literalmente nunca foi solucionado. Mas e vocês, o que acham? Será que esses novos relatos é mais uma vez a imaginação das pessoas? Seria algum tipo de montagem ou qualquer outra coisa? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu particularmente gostaria muito que fosse um cão ou fruto da nossa imaginação. Mas como a internet se popularizou muito, conteúdos que antes só se ouvia falar, agora podem ser vistos por todos, fazendo com que muitos questionem histórias simples para casos extraordinários. Mas isso é tudo, pessoal. Se você chegou até aqui, então deixe o seu joinha e compartilhe. Assista também a outros vídeos do canal e venha conferir o vídeo de amanhã. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.